boa noite. Vamos aguardar para iniciarmos a nossa live com o Dr. Rodolfo Pamplona. Será um grande prazer recebê-lo aqui no Insta do IBDFan. Estou aguardando aqui, Dr. Pamplona já deve estar ingressando aqui para a gente dar início. Enquanto recebemos aqui, Dr. Rodolfo já chegou. Vamos visualizar e iniciarmos a nossa tão aguardada live. Olá! Olá, boa noite, já estou? Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, doutor Rodolfo Pamplona? Tudo na paz, estou aqui à disposição da senhora e Graças de a todos os Deus. nossos amigos IBDFan de Sergipe e de todos os que estão aqui participando para tirar todas as dúvidas sobre o tema da nossa live hoje. Acho ótimo que a gente bote aqui um comentáriozinho fixo embaixo para o Sim, pessoal saber o tema. E isso. estou à disposição, é um prazer Vou servi-lo. colocando aqui. Beleza, eu sou membro do IBDFan e tenho muito orgulho de participar desse importante, é o maior instituto de direito das famílias do mundo, né? E a gente tem nesse ponto, né, uma importância realmente que é indiscutível e para mim poder conversar com os nossos amigos e amigas do IBDFan vai ser uma oportunidade maravilhosa. Estamos aí. Isso, desconsideração da personalidade jurídica no direito de família. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É só clicar em cima e Acho que apertar. eu consegui. Muito bem, está de parabéns. Perfeito. É difícil, às vezes, a gente se adaptar a essas novas tecnologias, mas a Sim, gente vai sim. conseguindo, superando aí. Sim, sim, a cada dia eles têm aprendido a utilizar essas novas tecnologias. Às vezes eu fico impressionado porque eu me adaptei muito rápido. Eu entrei no isolamento presencial e passei a utilizar aqui. Essa minha live é a minha live do 117ª, É um 217 lives. campeão de lives nesse momento de pandêmico, né? Mas é porque, por uma questão simples, eu acho que o acesso ao conhecimento é um direito fundamental. E se nós temos algum conhecimento e podemos compartilhar, eu não recuso convite de lives. Eu apenas peço para o pessoal agendar para que a gente tenha um mínimo de organização, até pela saúde, até mesmo que continuo no exercício da atividade jurisdicional, mantendo os processos em dia. Então, preciso saber qual o horário que eu posso estar disponível para todos e todas. Mas aceito tudo. Tenho lá meu anjo da guarda, que é a Martinha. Ela vai, agenda tudo, verifica as possibilidades. Então, estou aqui. Finalmente, a senhora entrou em contato comigo e disse, vamos agendar, e agendamos. E hoje Isso. E estamos à aí eu disposição. venho inicialmente agradecer, né? Ter encontrado na sua agenda aí essa disponibilidade para que a gente possa conversar aqui e trazer para os bedermanos, sergipanos e todos aqueles convidados que ingressam aqui nessa live, para que a gente possa debater um tema tão necessário que aqueles que atuam no direito de família, né, têm ainda algumas dúvidas de como proceder e de como alcançar essa desconsideração da personalidade jurídica, que tem alguns mistérios, né? E aí acho que com a ajuda do Dr. Rodolfo Pamplona, a gente pode um pouquinho desmistificar as questões que envolvem aí esse tema jurídico. Sempre para mim vai ser um prazer estar aqui com a senhora e bater esse papo e podemos trocar informações e conhecimento para mim. E quero pedir a todos e todas, né, que estão participando dessa live que sigam aí o perfil do IBDFan Sergipe, né, ibdfanoficial.se de Sergipe, e me sigam também aqui no meu Instagram, R. Pamplona Filho, e nos meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Eu tenho esse hábito de fazer todas as lives que eu faço no meu perfil, eu baixo no canal Pamplona, todos que são em perfis ali, como essa live, que vai ficar salva aí no perfil do IBDFan Sergipe, né? Eu vou baixar no canal Papeando com Pamplona, para que todos que eventualmente não puderam acompanhar ao vivo possam ter essa oportunidade. Para mim, eu tenho seguido a máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. E espero que eu possa servir a todos e todas
aí neste papo ou em outras oportunidades. Isso demonstra, né, quanto porque a razão, porque tem tantos seguidores, né? Porque acho que seu imenso coração, tudo isso que você faz e democratizando aí o conhecimento, isso faz com que realmente seja seguido por tantas pessoas assim. E aí eu agradeço mais uma vez, o IBD Fãs, os IBD Irmãos, todos agradecem aqui sua colaboração nesse momento, tá? E acho que dispensa comentários também em relação ao seu currículo. Na realidade, todos conhecem quem é Rodolfo Pamplona, né? Na realidade, é Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, mas mais conhecido como Rodolfo Pamplona Filho, né? E aí tem um currículo que é impecável, todos conhecem. E aí só a gente vai falar sobre esse tema, que é a desconsideração da personalidade jurídica no direito de família, o desregrande, né? E também, assim, importado, digamos assim, e que a gente vai tratar desse tema. E começando já, né? Eu acho que eu vou fazer uma breve introdução para que possa provocar que o doutor Pamplona possa trazer aí algumas questões que envolvem o direito, esse tema, né? A desconsideração. E eu começo, então, pelo que nós tínhamos no Código Civil de 16, né? Na realidade, quanto se fala a diferença, né? A distinção entre as personalidades, ou seja, a separação em relação à personalidade que não havia, o que era estabelecido no artigo 20, né? No artigo 20 do Código Civil de 1916. E que não havia confusão, então, entre a pessoa dos sócios e a pessoa jurídica, né? E aí, em face disso, nós tínhamos, então, exatamente a questão dessa distinção e que também, apesar de estar estabelecido lá, nós avançamos. Por quê? Porque, na realidade, apesar de haver essa distinção, sabemos que existe um abuso do direito e que essa confusão, na prática, existe, né? Principalmente para aqueles que vão se servir, né, vantajosamente para que essa confusão venha lhe favorecer de alguma forma e em diversas áreas, né, doutor Pamplona? Porque, na realidade, a gente vai trazer para o direito de família, mas a gente tem esse instituto não só no direito de família, mas no direito consumidor, no direito administrativo, né, em várias outras áreas, do direito do trabalho. E aí nós tínhamos, eu também já tenho um tempo, né, de atuação, né, na advocacia, eu já tenho uma época em que a gente não tinha esse instituto, que não tinha como nos servir desse caminho para poder a gente alcançar êxito, porque muitas vezes a gente ganha, mas não leva. Né? Tem um resultado, uma sentença judicial, mas o resultado, ainda que favorável, a gente não alcança a efetivação da ordem judicial, do mandamento, né? Da sentença. Então, é nesse caminho que eu passo faço uma introdução para que possa aí, doutor Rodolfo, trazer aí uma breve explanação desse desenvolvimento até a gente chegar a alcançar que tanto o Código de Processo Civil hoje estabelece, o Código Civil e as normas vigentes. Perfeito. Eu vou fazer, então, um apanhado histórico sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica e também os aspectos conceituais e inserção no ordenamento jurídico brasileiro, para depois, ao final, falar especificamente da utilização da desconsideração da personalidade no campo das relações de família. Okay. É preciso explicar a desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica, ela foi um longo caminho no Brasil para pensarmos no seu reconhecimento e aplicação como um dos mecanismos para efetivação de uma prestação jurisdicional. Mas é preciso explicar lá na origem, e por isso a menção que a doutora Cássia fez especificamente sobre a questão do Código Civil 16. Por quê? Porque a ideia da intangibilidade do patrimônio de sócios em relação à pessoa jurídica é um postulado, é uma regra importantíssima. Até mesmo por quê? Porque se cria a pessoa jurídica para facilitar a realização de negócios jurídicos. E a separação patrimonial de sócios e da pessoa jurídica é importantíssima.
é uma das bases do sistema normativo, não tem a menor dúvida. O que há é que, na verdade, essa divisão, que é um postulado, é uma regra extremamente importante, tinha virado para alguns um dogma, como se não pudesse comportar nenhum tipo de exceção. E por isso se explica digamos assim, a profunda resistência à desconsideração que passamos no Brasil. Eu digo isso com liberdade. Na sexta-feira, agora, dia 10 de julho, eu completarei 25 anos como magistrado. E eu vi realmente toda a transição do ponto de vista da construção para a aceitação da desconsideração da personalidade jurídica no processo civil e no processo de trabalho. Então, eu posso contar algumas histórias aqui que podem ser úteis. Mas é preciso, num primeiro momento, fazer uma especificação terminológica. O tema que, ora, nós estamos versando é a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque, com muita frequência, as pessoas utilizam outras expressões que não são adequadas. Estamos falando de desconsideração da personalidade jurídica. O Instituto, o nome que se deu ao Brasil para Disregard of Legal Entity do direito britânico, ou Piercing do Corporate Veil do direito norte-americano. Não é despersonalização, não é despersonificação e não é execução de bens do sócio. A gente precisa explicar isso desde o começo, porque há uma confusão terminológica que acaba gerando caos na hora da aplicação. E não alcançar o sucesso, né? Exatamente. Despersonificação ou despersonalização é a extinção da pessoa jurídica. Ou seja, é a cassação do registro. É o que teve com a torcida Mancha Verde, naquela famosa ação ajuizada pelo Fernando Capês. É quando se caça o registro de um sindicato, que se caça o registro de uma associação. Isso é despersonificação. No campo do direito do trabalho, ainda se usa a expressão despersonalização para um fenômeno que não é jurídico, mas sim sociológico, que é a figura da despersonalização do empregador, identificando-o com a empresa, que decorre da própria literalidade do artigo 2º da CLT. Não é desconsideração isso. Desconsideração é a superação episódica da personalidade jurídica para atingir bens de sócios e administradores. Perceba, uma coisa é desconsideração, outra é execução de bens de sócio. Porque execução de bens de sócio é uma figura que já existia, inclusive no CPC 73, mas era algo decorrente daquilo que se convencionou chamar de atos ultra vires, ou seja, os sócios ou administradores que praticassem atos que fossem além das forças do seu mandato, né, como representantes, responderiam com seu patrimônio pessoal. Por quê? Porque a pessoa jurídica não responderia, porque aquele ato foi praticado fora dos limites do mandato. Essa expressão atos ultra vires é que gerava a execução dos bens do sócio, porque era execução direta, porque a responsabilidade é dele. Não é disso que estamos falando. E acho que o que determina qual desses institutos será utilizado é a causa. Exatamente. E é justamente o suporte fático em que nós vamos pensar a aplicação. O que estamos falando é desconsideração. Ou seja, não há extinção da personalidade jurídica. Há apenas o afastamento episódico para ir aos bens de sócios e administradores em função de condutas ilícitas. E essa é uma questão interessante a se destacar, porque isso está na origem histórica do Instituto. A primeira referência sobre desconsideração da personalidade jurídica é do direito britânico, o famoso caso Solomon versus Solomon Co., né? Em que, em uma apertada síntese, havia um comerciante, né, que vendia como pessoa física, né, e que estava atolado de dívidas. Né? Estava devendo para Deus e o mundo. Né? Como a gente fala aqui na Bahia, devendo para Deus e o mundo e a torcida do Bahia, ou seja, para todo mundo. E aí, o que acontece? Nessa circunstância,
ele vendo que iria ser declarada a sua insolvência, ele teve aquela ideia genial. Ele criou uma pessoa jurídica, ele e os seus filhos, ficando ele com 99% das cotas e os seus filhos com 1%. E o que fez? Assumiu dívidas com a pessoa jurídica da qual ele era titular, colocando como garantia todo o seu patrimônio. Como todos os seus outros credores eram quirografários, sem nenhum tipo de benefício, a execução se dirigiu diretamente aos bens e ficou para ficar limpinho. E aí os credores disseram isso é uma fraude, é um absurdo, e o juízo de primeiro grau na Grã-Bretanha disse isto é uma fraude, vamos direto ao patrimônio. E aí foi a primeira noção histórica de uma desconsideração da personalidade jurídica. É interessante dizer que esse precedente foi firmado, mas ele foi modificado na Câmara dos Lordes. Ou seja, tal qual algo que é muito comum para nós do BDFAM, que é, por exemplo, o tema do abandono afetivo, o nosso leading case também foi julgado improcedente, mas a tese começou a prosperar no campo da doutrina. E aí, no Brasil, também na jurisprudência. Mas falando sobre desconsideração, esta visão originária lá desse famoso caso acabou sendo desenvolvida por um professor chamado Rolf Serig, que nos anos 50 desenvolveu uma tese sobre essa possibilidade de que, em função de atos ilícitos, pudesse-se realmente afastar episodicamente a personalidade jurídica. E essa tese estrangeira veio para o Brasil pelos estudos do professor paranaense Rubens Requião, né, que começou a trabalhar esse tema antes de termos uma primeira previsão legal. E quais foram as primeiras previsões legais específicas de desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro? A Lei Antitruste e o Código de Defesa do Consumidor. A Lei Antitruste trouxe como uma previsão, digamos assim, na aplicação raiz, na aplicação roots, né, da desconsideração, ou seja, calcada especificamente em um abuso da personalidade jurídica que poderia afastar. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe, no artigo 28, essa mesma teoria assim assentada em um elemento subjetivo, que é um desvio de finalidade, um abuso da personalidade jurídica em relação que gere prejuízo aos consumidores, admitindo uma desconsideração. Só que o CDC foi além, ao trazer no parágrafo 5º uma situação de desconsideração que acaba se tornando uma responsabilidade patrimonial objetiva subsidiária de sócios, quando dizia que era possível ter a desconsideração toda vez que a personalidade jurídica consistisse, por si só, um óbice para a satisfação dos créditos consumidores. Essas duas modalidades que foram inseridas no Código de Defesa do Consumidor foram estudadas pelo professor Fábio Lula Coelho, né, na sua tese, que ele publicou e depois ele até não a valorizou tanto depois, e criou expressões que são utilizadas até hoje. A desconsideração calcada num elemento subjetivo no caput do artigo 28 chama-se de teoria maior, ou seja, em que há uma necessidade de uma dilação probatória maior para verificar o elemento subjetivo, né, uma confusão patrimonial, desvio de finalidade, um ato ilícito, para poder fazer a desconsideração. E o parágrafo 5º, a chamada teoria menor, que, em outro aspecto, em outra perspectiva, é uma forma de desconsideração muito mais poderosa. Né? Se eu fosse usar uma expressão assim dos nossos alunos, dizer hiper, ultra, mega power, blasphemy, né?
Porque é uma desconsideração que não leva em consideração este aspecto subjetivo, mas sim especificamente situações, né, que levem prejuízo ao consumidor. E depois disso tivemos uma produção normativa relativamente grande de hipóteses de desconsideração, né? Nós vemos isso na lei de crimes ambientais, inclusive com uma teoria, com a aplicação da teoria menor, vemos em outros dispositivos, até chegar finalmente ao Código Civil. O Código Civil de 2002, é importante dizer que a própria lei antitruste foi modificada, né, foi substituída por uma outra lei, mas manteve a previsão da desconsideração lá como elemento subjetivo, né? E o Código Civil de 2002, no artigo 50, veio a trazer para o ordenamento jurídico, de forma geral, a desconsideração da personalidade. E o grande mérito do Código Civil de 2002 é demonstrar que a intangibilidade do patrimônio de sócios não é um dogma, não é um mandamento bíblico que não pode ser, que pode ser violado, mas sim apenas um postulado, uma regra que pode comportar exceções. O Código Civil de 2002 adotou expressamente a teoria maior, falando de dois elementos de abuso da personalidade jurídica, que seriam a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Essas expressões passaram a ser melhor especificadas recentemente com a medida provisória depois convertida em lei da liberdade econômica com as maiores especificações. Isso aqui é bem interessante para uma aula específica sobre desconsideração, mas eu estou tentando fazer um en passant para chegar... Porque é bem complexo. É bastante, né, muita coisa em relação a isso. É muita Inclusive, informação. eu acho que uma coisa que pode, diante do que já foi dito, é que a gente não encontra a desconsideração numa norma só. Né? Ela Exatamente. Não existe, ela está, se você quiser, depende da área que você vai específica. A desconsideração, ela realmente namora, flerta com o diálogo de fontes. A gente Sim. precisa compreender que, às vezes, só o Código Civil é pouco, ou o Código de Defesa do Consumidor é importante, outros dispositivos, e do ponto de vista processual, principalmente. Por quê? Porque o CPC de 73 nada dizia sobre o procedimento para se fazer uma desconsideração. O Código de 2015, verificando e pensando especificamente, e tem um lugar de fala para dizer isso, na Justiça do Trabalho, que fez desconsideração da personalidade jurídica a rodo e a facão, né? É preciso reconhecer isso, né? Aquela expressão: quem nunca comeu mel quando come se lambuza. E a Justiça do Trabalho, que tinha uma resistência terrível, e eu vi isso nos anos 90, muita resistência para desconsideração. Quando abriu a porteira, saiu, para usar uma expressão aqui de Salvador, saiu escalifando, chutando o pau da barraca. E aí, nesse ponto, cometendo alguns exageros, na minha opinião, que vieram a ser sanados com o CPC de 2015. O CPC de 2015, as pessoas que criticam o CPC de 2015 sobre a desconsideração da personalidade jurídica não leram o CPC, ou se leram, não entenderam. Né? Porque, na verdade, o CPC de 2015 não traz nenhum óbice para a desconsideração. Inclusive, expressamente, que vai seguir as regras específicas para a desconsideração. Se você aplica a teoria maior, é a teoria maior. Se é a menor, é a menor. Ele não dá pitaco sobre o mérito de quando pode ser feita a desconsideração. Ele apenas procedimentaliza como deve ser feito. E como, fazendo especificamente, evitando uma lesão evidente à boa-fé.
Porque as pessoas faziam desconsideração da personalidade jurídica e queriam declarar fraude à execução de alienações ocorridas antes de se fazer a desconsideração. Simplesmente na ideia, olha, o indivíduo assume os riscos de comprar um bem de alguém que algum dia foi sócio minoritário de uma empresa que não tinha dívida quando ele comprou. Quer dizer, é um negócio surreal. Então, as pessoas precisavam ter um mínimo de segurança jurídica que qualquer despachante, não precisa nem ser advogado, qualquer despachante sabe. Você vai comprar um bem, você pega a certidão negativa, né, em todos os cartórios judiciais, né, todos os serviços de distribuição, justamente para ver se o indivíduo pode ter, nessa circunstância, alguma situação que pode levá-lo à insolvência. E aí o indivíduo assuma ou não os riscos de fazer esse negócio. Então, o que é importante explicar sobre esse tema? Que o CPC veio a reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica sob um procedimento, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas nisso também como uma modalidade de intervenção de terceiros. Porque a postulação, na verdade, é entre credor e devedor. E o devedor é a pessoa jurídica. Nós estamos colocando o sócio como um terceiro que, nessa circunstância, vai sofrer ônus, né, sofrer o direcionamento da execução. E ele diz, o CPC, que essa desconsideração vai se materializar através de um incidente. Incidente que pode ser na cognição, pode ser na fase de cumprimento, pode ser na fase de execução. Não há preclusão para a realização do incidente. E, eventualmente, pode até ser desprezado ou não realizado o incidente, se a parte já trouxer, desde o início da cognição, o sócio que pretende executar, que está, eu costumo brincar com os meus alunos, dizendo aqui, quer botar um nome no seu filho, bote litisconsórcio passivo, sucessivo, unitário e eventual. Olha que nome lindo para um menino, né? Por quê? Porque é a figura do sócio nesse ponto. Ele está como litisconsórcio passivo, né? Litisconsórcio passivo, sucessivo, porque ele só vai se a empresa não estiver bem, unitário, porque o resultado da empresa é o mesmo para ele, e eventual, porque pode nunca acontecer a execução em relação a ele. Então, o que importa é que ele participe, que ele integre. Do título, né? Para que ele conste do título, pensando em que algum óbice para a realização da justiça, não preservar interesse de terceiros. Porque se você já colocou ele lá no polo passivo, além do fato de que ele pode estar mais interessado em resolver logo a demanda, exortar um negócio, contribuir, uma coisa assim, o terceiro que for comprar bem dele disse, olha, estou correndo esse risco. E tudo isso, na verdade, com a desconsideração, para garantir um mínimo de segurança, procedimentalização e preservação da boa-fé. E o que é que isso tudo tem a ver com o direito de família? Mas, agora, isso, aí a gente adentra no tema. Mas aí, avançando também, existe uma outra forma que é a desconsideração inversa, né? Que eu acho que acredito exatamente que vai trazer. Ou seja, também e o caminhar até chegar a essa desconsideração inversa. Exatamente, a senhora adivinhou exatamente o que eu ia falar. Por quê? Porque, na verdade, a desconsideração da personalidade jurídica em sentido próprio, ou seja, a superação episódica da desconsideração da personalidade de uma pessoa jurídica para ir aos bens do sócio, é algo que, nessa visão estrita, não interessa ao direito de família. Por quê? Porque o direito de família trata naturalmente de demandas entre pessoas físicas, entre os sujeitos que se relacionam em função de um projeto familiar. Mas, nesse ponto, nós temos que render uma grande homenagem a um ibedermano muito competente, muito atuante, que é o professor Rolf Madaleno. O professor Rolf Madaleno, ele foi uma das primeiras pessoas a dar possibilidade deste instituto, que é a desconsideração inversa. Qual é a lógica da desconsideração
inversa? É muito simples. Ora, se eu posso superar episodicamente a personalidade jurídica para ir nos bens do sócio, eu posso verificar em determinadas situações em que estamos tendo um abuso da personalidade jurídica e em que pessoas que estão se divorciando estão ocultando patrimônio através de pessoas jurídicas. Nesse ponto, superar episodicamente essa divisão patrimonial para dizer, opa, aquele bem que está na pessoa jurídica, na verdade, não é da pessoa jurídica, é do sócio. E isso, lamentavelmente, ocorre não somente em situações daquilo que se convencionou chamar de blindagem patrimonial, mas pura e simplesmente de má fé. Uma confusão patrimonial em que o carro da pessoa foi comprado pela pessoa jurídica, mas nunca foi da pessoa. Sempre esteve com a pessoa. Né? Há determinados créditos acabam sendo doados para a pessoa jurídica e não continuam com a pessoa física. Então, é algo que efetivamente precisa ser bem interpretado para justamente pensar. Ora, é uma situação que pode, e ocorria efetivamente, né, na prática, e Rolf Madaleno foi um dos primeiros que defendeu isso. Claro que, como toda tese inovadora, viu-se que, às vezes, era acolhido ou não, mas o fato é que o CPC de 2015 expressamente admitiu a desconsideração na modalidade inversa. Acolheu, ou seja, né? Acolheu, ou seja, está lá expressamente. Sim. Então, aí a gente explica o que é essa desconsideração inversa, que é a cara das relações de família, que é justamente essa possibilidade em que a gente vai fazer um incidente da mesma forma, a gente vai trazer a pessoa jurídica para o processo do divórcio, na execução vai do verificar alimentos, isso incidentalmente no divórcio e tentar demonstrar que houve esse abuso da personalidade jurídica para alcançar isso para efeito de partilha. Acho que consegui falar em 32 minutos, acho que eu consegui aí dar uma visão geral. Estou à disposição para as suas perguntas da plateia. Então, acho que geralmente o que acontece é os tipos de fraude, de abuso, né, nesses processos de família, se dá exatamente no divórcio, onde existem situações, né, que a gente vê que geralmente é o cônjuge, né, ainda que a gente não tenha esse interesse, mas de fato há um planejamento até que de se processar o divórcio e uma preparação para ele, e aí é uma transferência desse patrimônio usando laranjas e outras pessoas para transferir esse patrimônio. Às vezes a pessoa sai da sociedade, né? Coloca uma pessoa, diminui suas cotas, coloca o patrimônio na empresa. Existem várias formas aí em relação à ameação, né? O objetivo é defraudar a ameação. E também na ação de alimentos, já vi, eu mesmo tenho processos judiciais que a pessoa diz, não, eu sou sócio, o que eu recebo é R$2.000 que eu tiro de prolabore. Pronto. E aí quer que fixe os alimentos baseados nesse prolabore. Né? Enquanto ele e tem aí a gente tem que fazer a demonstração que ele tem sinais exteriores de riqueza e tem outras fontes que, nesse ponto, decorrem. Aí a gente vai ter que fazer toda uma investigação patrimonial, porque isso ocorre em processos de divórcio. Mas não é o divórcio. O problema é a partilha. Porque o divórcio, o cara quer viver, extinguir a sociedade conjugal, extinguir o casamento, tem a total liberdade, ele e ela. É preciso reconhecer esse direito potestativo, que foi uma luta do IBDFAN. Mas a gente precisa especificamente entender os efeitos sobre a partilha, porque houve uma sociedade conjugal em que há um desvio, né, pela utilização de personalidade, de um abuso da personalidade jurídica. Eu queria, então, fazer uma pergunta, né, doutor Pamplona, em relação... Deixa eu só responder aqui, o pessoal disse que eu
para fazer um livro sobre esse tema, eu já tenho. Eu tenho um livro de divórcio da Saraiva e tenho os meus livros de direito civil, especificamente o volume de direito de família do novo curso de direito civil e, obviamente, também o manual de direito civil, que está à sua disposição também. O artigo 50. Travou, não, tá? Não, Para estou mim tá ouvindo a bom. sua voz. Agora voltou, vamos lá. Então, o artigo 50 do Código Civil, e aí que ele traz a questão da confusão patrimonial, que fica bem nítida quando você utiliza o patrimônio para provocar essa confusão patrimonial. Então, acho que o parágrafo 2º do artigo 50, que traz também com nitidez, né, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. E aí vem trazendo aí... Eu acho que a parte de confusão patrimonial é a cara da desconsideração inversa. Isso, exatamente. E aí eu queria, para que a gente alcance, porque muitas vezes também não é fácil a gente ter uma decisão favorável para reconhecer isso. Então, acho que o maior problema é exatamente o judiciário ter essa visão e reconhecer. Então, a gente precisa fazer prova dos indícios, né? Para que venha a reconhecer. Então, eu queria que o senhor falasse em relação ao cumprimento dos requisitos, né, necessários para que se configure aí essa desconsideração e a gente alcance esse objetivo, que é o reconhecimento, né? Ou seja, porque a gente, na teoria menor, inclusive, a gente não vai citar todo mundo. Então, a gente precisa ter fortemente presente esses indícios. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do preenchimento desses requisitos para alcançar esse resultado da decretação dessa desconsideração. Perceba, nós temos duas questões aqui importantes para explicar. A primeira é, na desconsideração da personalidade jurídica, no campo das relações de família, dá para aplicar a teoria menor ou só a maior? Aqui é uma questão que é muito importante. Perceba que nessa circunstância, a priori, nós estamos falando de uma demanda entre iguais, ou seja, sem uma noção específica de uma vulnerabilidade exacerbada. Então, a priori, não é como uma relação de consumo, não é como uma relação trabalhista, não é como uma Mas se relação existe, só desculpa, mas veja, quando nós temos aí uma violência patrimonial e que aplica a Lei Maria da Penha, nós não estamos numa situação também de diferença? Quando nós estamos especificamente falando para uma aplicação da Lei Maria da Penha, nós vamos ter uma noção da vulnerabilidade da condição da mulher. Se isto for uma decorrência dessas circunstâncias da Lei Maria da Penha, aí sim, demonstrado o aspecto criminal em primeiro lugar, parece-nos que aí é possível pensar na teoria menor. Mas nós estamos pensando especificamente em situações de abuso que não seriam especificamente de atos de violência contra a mulher, mas sim de aspectos puramente patrimoniais. Então, a priori, aí é a teoria maior. E aí E pode se aplicar as duas juntas? Ou uma ou a outra? priori, não. Ou é uma ou outra. A priori, não. Eu tenho que verificar. O que pode acontecer é que o advogado ou advogada vá fazer a dedução seguindo o princípio da eventualidade. Ele Sim. pretende a aplicação da teoria menor, que nesse ponto, digamos, tem um ônus probatório menor, tem um ônus argumentativo menor, né? Mas ele também faz a prova, ou ela também faz a prova dos aspectos subjetivos, pensando no princípio da eventualidade, uma vez que a decisão do juiz é o final. Então, eu não tenho que dizer, aqui eu vou decidir se é maior ou menor. Talvez, se pudesse fazer isso no saneamento, seria ótimo. Mas perceba que, na lógica do CPC, você teria uma circunstância que só iria poder ser discutida ao final, porque não caberia nem o agravo mais de instrumento nesse aspecto, com a nova regra do CPC. Então, a priori, nós teríamos uma determinada circunstância em que você poderia pensar na ideia, guarde argumentando tanto, né, no princípio da eventualidade, pensar em deduzir a postulação a priori como objetiva, ou a priori como teoria menor, mas também realizando o esforço
probatório da teoria maior. Se você, eventualmente, se o magistrado se manifesta dentro dessa linha, num saneador, dizendo, não, aqui eu considero que é a teoria menor, ótimo para você. Mas se ele diz que é pela teoria maior, você vai ter que, nesse ponto, fazer isso e ter uma reversão no tribunal, é causa madura, e aí pode, eventualmente, ser objeto de apreciação no segundo grau. Falando sobre aspectos puramente processuais. E os requisitos, então, para se Aí alcançar? a gente vai ter que justamente isso. Eu falei tudo isso justamente para dizer. Por quê? Porque se for teoria menor, e eu acho que não é, porque se for teoria menor, você teria, nessa circunstância, uma hipótese de um reconhecimento de uma vulnerabilidade, não somente de fato, mas jurídica, né? O que não é a maior parte das circunstâncias na guarda, na partilha. Então, aí a gente vai para a teoria maior. E a teoria maior é que tem requisitos. Ou seja, quando a senhora fala sobre confusão patrimonial é justamente a aplicação de teoria maior. Você vai ter que demonstrar, nesse ponto, essa utilização indistinta de bens da empresa ou dos sócios, gerando essa confusão. Não se exige elemento subjetivo. Aqui, perceba que é uma ideia de abuso de direito que pode se trabalhar nesse ponto como uma violação de boa-fé, né? Mas, sim, é preciso demonstrar confusão patrimonial. Ou, na forma do parágrafo primeiro, o desvio de finalidade, que, como eu disse, só veio a ser especificado no sistema pós MP, depois lei da liberdade econômica, trazendo essa referência específica que está aí no artigo 50 aí na frente aí com a senhora, né? Porque aí sim você vai ter que demonstrar uma situação de utilização da personalidade jurídica com uma finalidade lesiva. O elemento subjetivo é muito maior. Eu costumo dizer, falando assim, do ponto de vista pragmático, que é muito mais fácil demonstrar a confusão patrimonial do que o desvio de finalidade. O desvio de finalidade fica, muitas vezes, no campo da palavra, da argumentação, e isso é muito pouco para fazer um magistrado que já tem algum tipo de resistência a desconsiderar, fazer uma desconsideração. Então, você realmente teria que pensar em algo quase maquiavélico, com elementos subjetivos. No, Havendo, como eu falei, essa violência doméstica, que muitas vezes, quando você está falando na fraude, ameação, tudo, isso se configura essa violência patrimonial. Aí a pergunta que venho trazer é: o juiz, né, na sua função, já que há dificuldade da parte para trazer elementos de prova em relação a isso, a gente pode, né, utilizar aí o princípio do colaborativo para que o juiz possa também requerer, determinar, né, que venham as provas, né, contribuir também para a comprovação daquela situação. Nós temos que, quando defendemos os nossos clientes pensando na nobre arte da advocacia, e realmente respaldado na maior quantidade possível de provas. É uma frase comum. O advogado é o primeiro juiz da causa. Não adianta dizer eu acredito em sua palavra e não ter prova. O que pode acontecer é uma inversão do ônus da prova, mas é preciso que haja uma plausibilidade tal que convença o magistrado. As pessoas hoje, doutora, têm achado que palavras mágicas vão resolver o processo. E não vão. Né? Dizer, olha, doutor, ela está numa situação de vulnerabilidade e ver todos a prova. Por quê? É preciso que haja uma demonstração específica de plausibilidade para convencer o magistrado. Porque, senão, o processo viraria um jogo de palavras mágicas. Eu digo, ele deixa de estudar direito e vai estudar a defesa da arte das trevas em Hogwarts, né, do Harry Potter. Aí ele diz, ele fala cruciatus e muda tudo o nosso valor. Não, o direito é sério demais para a gente imaginar que vai ter uma situação. Olha, ele é um coitado, é uma coitada. Ele fazer... Não, a gente tem que trazer com elementos. Então a gente indícios, tem né? de ir realmente preparado para uma batalha. Por quê? Porque o processo parece um jogo. Ele tem regras, ele tem prazos, ele tem jogadores, ele tem pacto. Mas não é um jogo.
é o patrimônio, é a vida de alguém, é a liberdade de alguém. E por isso é preciso, nesse ponto, dizer: cada um tem que ir o mais armado possível em relação ao que é seu ônus da prova originário. E, eventualmente, levar ao magistrado uma situação de plausibilidade que possa gerar uma inversão. Sim. Mas isso é sempre submetido ao contraditório. E aí a gente não pode contar com isso. Mas quando eu falo em relação a né, esse mistério aí colaborativo do judiciário, é porque a gente sabe que há uma resistência muitas vezes quando a gente pede quebra de sigilo bancário, fiscal, e aí são instrumentos que muitas vezes a parte não tem o caminho, o meio para Sim, alcançar isso eu não isso. vejo. Se há algum indício nesse sentido, tem de quebrar mesmo sigilo bancário. Decreta segredo de justiça, o processo fica mais restrito e é um elemento. Aí sim, claro. Aí eu faço isso a rodo como juiz, né? Eu bloqueio conta, quebro o sigilo bancário e fiscal, é algo que deve ter. Agora, é preciso entender a plausibilidade e verificar também a noção, porque, perceba, pode-se fazer a quebra, sim, e nas vezes que fiz a quebra, constatei a situação. Agora, também diria com absoluta liberdade. A gente tem que ter muito cuidado quando, digamos assim, faz tábula rasa de determinadas garantias que são, inclusive, constitucionais. Posso quebrar? Posso. Agora, eu, como magistrado, situação que eu quebre o sigilo e não demonstrou nada, eu tasco litigância de má-fé no autor. Por quê? Porque essa é uma circunstância que gera um constrangimento em função do processo e sem nenhum tipo de demonstração efetiva. Claro que também se demonstrou baixo a litigância de má-fé no demandado, que criou uma resistência nesse ponto para algo que ficou demonstrado. Então é preciso ter a mão pesada para autor e para réu. Sim. Isso. Doutora, nós estamos chegando aí a 50 minutos. Já estou com medo de cair. Estamos. Não, a gente vai encerrar. Eu até vi o doutor Dimas aqui presente, que também é magistrado, que está nos assistindo também. Vai fazer uma live com a gente amanhã. Ótimo, um grande abraço aí para o colega Dimas. Que a live seja sensacional e todas as lives, estou dizendo a todos que todas estão assistindo, sigam os perfis do IBDFAN no país todo. Né? O IBDFAN tem vários núcleos em vários estados. Eu sigo todos. Eu sou da Bahia, mas sigo todo que eu acho do IBDFAN. Eu estou seguindo, acho que vale a pena. Sigam em especial aqui, esse que nos promove essa live, ibdfanoficial.se, é de Sergipe. E me siga também no Instagram. Será um prazer poder conversar com cada um e cada uma. Estaremos sempre aqui acompanhando, né? E agradecendo esses IBD-manos, os baianos, doutora Ananda, que também já esteve com a gente e vai voltar novamente. Então, é sempre um prazer, né, essa contribuição e essa troca, porque nesse momento de pandemia, realmente, é um momento que a gente tem que aproveitar, como o doutor Rodolfo já falou. Aí o pessoal do IBDFAN Paraná está aí para... Quem for do IBDFAN aí de qualquer estado, diga aí, gente. Eu acho que vai ser muito legal termos essa solidariedade de IBD-hermanos. Eu acho isso muito bonito aí. Já que provavelmente a gente não tem os encontros aí dos congressos que todo ano a gente tem. É verdade. Vai ter presencialmente, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu tenho só que agradecer. Eu não vi aqui muitas perguntas, muitas indagações. Acho que o pessoal ficou satisfeito com a sua explanação, né? E aí coloca aí só elogios para o doutor Pamplona, né? Que sempre traz de forma lúcida, clara, aí todas as informações, e o campeão de lives, e por isso que, na realidade, a gente tem... E tem gente aí do IBDFAN de São Paulo, de Minas, do Paraná. Eu estou muito feliz aí e ter gente do país todo. E quero dizer a todos e todas que eu estou à sua disposição. Pode me seguir lá no Instagram, sou eu mesmo na assessoria, não, e eu respondo a todos e estou à disposição para outras lives em todos os momentos. E um abraço aí para a doutora Cássia, em especial, nessa luta que lutar pela saúde nas relações de família, que é o que o IBDFAN busca. Nós conseguimos realizar o amor, conseguimos realizar os projetos familiares de cada um. Para mim, isso é um grande privilégio poder fazer parte dessa comunidade.
E para mim é um prazer, né, uma satisfação, porque eu milito muito nessa área de violência doméstica, né, em relação à proteção à infância, né, atuo na área da infância, então acho que também é bastante importante a gente trazer, desmistificar alguns institutos que nós temos para a gente saber melhor aplicar e contribuir aí também com os outros profissionais que estão aqui também querendo, né? Sempre a gente sai dessa live com muitas informações que a gente vai com certeza colocar na prática. Então, eu só tenho aqui a agradecer, né, a doutor Rodolfo Pamplona por essa participação, né, brilhante aqui sempre, e que teve a satisfação, o prazer mesmo de abrir um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui hoje. Eu só tenho muito a agradecer, tá? E que a gente possa se ver em outros momentos, em outros encontros aí, tá? Inclusive, quando tiver presencialmente, oportunidade que você venha aqui para Aracaju, tão pertinho, para que possa, nos nossos eventos, também participar Quero presencialmente para os fazer a irmãos. palestra cantada novamente aí em Aracaju. Foi muito legal a última vez que eu vi. A gente fez aí no Teatro Tobias Barreto, lotado. Foi muito legal. Espero que, quando a pandemia passar, a gente tenha essa oportunidade, a gente organiza, faz um evento, o Grande IBDFAN, e aí eu vou fazer com os meninos. É um show. Quem ainda nunca viu a palestra cantada, veja lá no meu canal, no YouTube, o canal Pamplona. Tem várias palestras com Maria Berenice, com Gisele Dronaca, com Rodrigo da Cunha Pereira, com um monte de gente legal participando. Eu quero ir mesmo, quero ir, quero rodar o país. Quando eu puder sair desse isolamento, eu quero voltar, quero que minha vida seja andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Obrigada, até até breve.